nome é Ulisses, né? Sou formado em História, formei tem aproximadamente 3 anos e tive uma experiência de estudar no UniBH, que é uma instituição privada, e estudar no UFMG, que é uma instituição pública. No ano que eu entrei na universidade, foi o ano também que eu tive a primeira experiência de fazer fazer o Enem, né? Que é esse exame nacional que pela primeira vez foi utilizado para compor o ProUni. Que o ProUni ele cumpre duas funções, uma função em regime de privado e outra função em regime público. Por quê? Em 2005 a gente tinha índices muito grandes de evasão dentro da educação privada. E aí, esse dinheiro que veio público, que na verdade eram os impostos que as universidades privadas, né, tinham que pagar para o governo, ou as que eram filantrópicas, né, utilizava esses tipos de isenção, igual fala lá nas políticas, fez com que as taxas de evasão diminuíssem. Portanto, né, esse dinheiro a gente pode pensar que deveria ser investido na educação pública, mas a gente tem um problema aí também, que naquele período lá em 2005, a gente não tinha esses critérios de vestibular, como cota, né, política de bônus. E o PT ele não saiu disso, muito menos Fernando Henrique, muito menos Collor, Itamar, esse é o foco. E a gente tem hoje a gente tem uma educação neoliberal, que querendo ou não, sabe, é isso que nós estamos vivendo, uma disputa entre público e privado para acessar o mercado, não é? E falando no mercado, a gente pode pensar também no ensino técnico, né? Lá no Cefet, por exemplo, é uma instituição que a grande maioria dos alunos vem de instituições privadas, né? Cursa lá o ensino fundamental 1 e 2 na instituição privada, e aí depois vai para o MED, faz o MED integrado com o curso técnico. Esse aluno, a maioria não vai para o mercado técnico, na verdade ele vai para as universidades, passando nas melhores posições, porque o aluno que entra lá no nível médio no Cefet, já é um aluno que tem que estar muito bem preparado. Então você vai investigar quantos alunos negros você tem nesse espaço, né? Quantos alunos vão seguir essa carreira técnica. E saber as outras políticas como o Pronatec. Que aí o Pronatec ele já vai atender um outro perfil de aluno. Porque a gente teve agora, por exemplo, renovando o ensino médio, reinventando o ensino médio do Estado. E aí ele traz curso técnico para a escola sem capacitar as pessoas que vão trabalhar com esses alunos. Então são os próprios professores que já davam de história, por exemplo, que vai assumir a disciplina de turismo. E aí esse aluno vai virar técnico em turismo com esse tipo de formação, né? Ele vai conseguir ocupar esse espaço no mercado de trabalho mesmo. O salário dele não vai ser igual ao salário de um outro aluno que veio, por exemplo, de uma instituição federal, né? Eu sou formada em História, eu estudei no UniBH, uma instituição privada de Belo Horizonte, e atualmente eu faço mestrado em Educação no Cefet, uma instituição federal. Então eu tive a experiência de entrar no ensino superior através de uma instituição privada, com uma bolsa do ProUni, e depois fui para o mestrado numa instituição federal. Você, mesmo estudando numa instituição privada, teve a sua bolsa custeada com fundos públicos. Você se vê como um estudante de ensino privado ou de ensino público? Eu me vejo como escola pública por ter estudado com recurso do governo, mas a universidade não me vê como escola pública, a universidade me vê como um aluno privado, porque na hora que eu entrego meu currículo, ou mesmo se eu for por estado, não interessa o meu currículo de onde veio, eu posso tentar designação e beleza. Agora, se eu for para uma instituição privada, o meu currículo é FMG, né, que no caso não é o meu, que o meu é o UniBH, ele não tem esse peso se eu for concorrer com você, por exemplo, numa rede privada aqui em Belo Horizonte.
acha um absurdo. Você passa na frente dos cursinhos pré-vestibulares e vê milhares de pessoas querendo estudar e simplesmente essas pessoas têm que disputar uma prova para estudar, né? E aí também a gente pode começar a validar como que isso funciona uma vez que a gente tem direito à educação. Observa isso, uma certa dificuldade do governo também de mudar a estrutura dessas universidades federais que a gente tem no nosso país hoje. Quando a gente vai ter lá o ProUni, por exemplo, como uma medida, ao invés de você ampliar o número de vagas das universidades federais, criar políticas públicas que permitissem que as minorias, né, os grupos excluídos historicamente, conseguirem se ingressar na universidade, você vai lá e cria cota nas instituições privadas. Cria o ProUni nas instituições privadas, né? E aí instituições vão lá, recebem um dinheiro do governo, para eles é muito bom, né? Porque outros alunos que antes abandonavam a educação privada por ter dificuldade de pagar mensalidades que são altas, né? Porque lá na universidade privada tem uma grande maioria de jovens, né? Que vieram de uma instituição pública. Mas este é um dos objetivos da educação neoliberal, não é mesmo? Utilizar do recurso público, da instituição pública, ou seja, da empresa pública, como fonte, onde quem pode entrar nesses mecanismos? A instituição privada, não é? O dinheiro. A gente pode até colocar o seguinte, querendo ou não, é uma performance que a gente tem de acessar o mercado de qualquer forma, ou pelo privado ou pelo público, né? E o mercado é privado. E aí quando você vai pensar também nessa pessoa que estuda nessa universidade privada, qual que é o movimento político, como que ele se engaja no movimento estudantil da instituição dele, né, do movimento estudantil nacional. Porque um aluno que veio de uma escola privada, ele é um aluno que, na maioria das instituições, estuda à noite, trabalha 8 horas por dia, tem que desenvolver as atividades de trabalho dele, conciliar junto com as leituras da instituição, e ainda ele vai se envolver no movimento estudantil. E o aluno que está na instituição privada, ele ainda encontra outros problemas, né? Porque, por exemplo, na instituição que eu estudei, quando eu entrei na instituição, a gente ainda tinha muitos projetos na instituição, grupos de pesquisa, e isso foi acabando. E a instituição foi enfraquecendo, os alunos foram diminuindo, essa tendência também das licenciaturas reduzirem também. Ela atingiu a universidade privada muito mais forte, né? Porque as federais, por mais que você teve uma redução de número de alunos, você não teve uma turma fechando, por exemplo, né? Nas privadas você teve várias turmas fechando, professores perdendo emprego, a universidade ficando sem recursos e outros grupos maiores, né? Nessa instituição que eu estudei, por exemplo, veio um grupo de São Paulo,
comprou essa instituição e outras 3 na mesma época aqui de Belo Horizonte. E aí tem uma pessoa que é mais baixa, mais alta, você vai colocar um banco igual para as duas. Uma vai conseguir olhar lá do outro lado do muro, a outra ainda vai continuar baixo para ela, né? Porque o vestibular faz isso, ele não avalia as pessoas. A gente vai lá e discute que a gente tem que avançar na educação, pensar, avaliar o aluno de forma diferente, a gente vai lá e cria um vestibular unificado no Brasil inteiro, porque todo mundo tem que fazer exatamente o mesmo tipo de seleção. Então você tem alunos que estão num nível completamente diferente de outros. A questão é mercado. Tanto na instituição pública, quando vê um reúne, né? Quais são os cursos que vão abrir? São os cursos que vão, né, atender a demanda do mercado. Então a gente pode dizer o seguinte, que isso não é um problema apenas na instituição privada, é um problema na educação neoliberal que a gente tem.